Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos resolver um exemplo de aletas. Tá? Então, o exercício 3.118 do Impropera. Eu estou usando aqui a oitava edição. O exercício fala o seguinte: em virtude do grande número de componentes nos chips de espécies atuais, dissipadores de calor aletados são usados com frequência para manter o chip a uma temperatura de operação aceitável. Dois projetos devem ser avaliados, ambos com a área da base sem aletas de dimensões 53 por 57 milímetros. Então, seria isso daqui, ó, 53 por 57 milímetros. E ele fala que as aletas têm seção transversal quadrada e são fabricadas em uma liga de alumínio extrudada com a mesma condutividade térmica. As aletinhas todas quadradas colocadas aqui igualmente espaçadas. Ar de resfriamento pode ser fornecido a 25 graus, quer dizer, tem infinito, né? A temperatura do fluido é 25 graus, e a temperatura máxima permissível do chip é de 75 graus. Quando ele fala que a temperatura máxima permissível é 75 graus, ele quer dizer que a temperatura na base é 75. Por quê? Porque se eu tenho um componente aquecido e ele vai ser resfriado, a transferência de calor por condução através do comprimento da aleta vai fazer com que a temperatura vá diminuindo ao longo da aleta. Então, a máxima temperatura acontece na base. Então, 75 seria o meu TB. Outras características são apresentadas na tabela. Então, são dois projetos distintos, ambos com a mesma liga de alumínio e ambos com a mesma seção transversal que é quadrada, tá? Porém, a aresta, né, vai ser diferente em cada uma. Então, o projeto A tem 3 por 3 milímetros, o projeto B 1 por 1 milímetro. Eles têm comprimentos diferentes, número de aletas no conjunto diferentes e o coeficiente convectivo H também vai ser diferente para cada um. Tá? Então, aqui está um desenho ilustrativo, né? Do projeto A, mas o B seria semelhante, só mudando a dimensão e o número de aletas. E aí ele pede o melhor arranjo de aletas. Ele pede para considerar na análise, né, a taxa de transferência de calor, a eficiência e a efetividade de uma única aleta, assim como a taxa total de transferência de calor e a eficiência global do conjunto. Uma vez que o espaço disponível é importante, comparar a taxa total por unidade de volume para os dois projetos. Então, na verdade, quando ele fala o melhor arranjo de aletas, ele está falando aquele arranjo que vai fornecer a maior taxa por unidade de volume. O que a gente tem que fazer? Tem que calcular todos os parâmetros. O que ele pediu, né? A taxa de transferência de calor de uma aleta, a eficiência de uma aleta, a efetividade de uma aleta, a taxa total de transferência de calor do conjunto, a eficiência do conjunto e a taxa por unidade de volume. Então, para calcular esses parâmetros, a gente precisa, né, de alguns outros parâmetros. Então, por exemplo, a gente está considerando que a condição de contorno na ponta da aleta é por convecção, então transferência convectiva na ponta da aleta. Então, a expressão que a gente tem para calcular a taxa de transferência de calor seria essa. E a gente vê, né, que depende desse Mzão e do Mzinho. Então, preciso calcular essas duas grandezas. Mzão, por definição, é essa daqui, para qualquer condição de contorno. Então, ele vai ser um θB que multiplica a raiz de HPK vezes a área de seção transversal. Então, eu preciso tanto do θB como do perímetro e da área da seção transversal. A mesma coisa o Mzinho, perímetro e área da seção transversal. Então, eu vou calculando essas grandezas. Para calcular a eficiência, eu preciso dessa área. Então, a gente vai calculando todos os parâmetros para trás. Tá? Então, o que é o perímetro? É o perímetro da base da aleta, ou da ponta da aleta, já que ela tem seção transversal constante, seria a mesma coisa. Então, como a nossa aleta é quadrada, seria 4 vezes a aresta. Então, no caso do projeto A, a aresta é 3 milímetros, o perímetro vai ser 12 milímetros. No projeto B, a aresta é 1 milímetro, o perímetro vai ser de 4 milímetros. A área da seção transversal vai ser a aresta ao quadrado. Então, no caso do projeto A, 9 milímetros quadrados, no caso do projeto B, 1 milímetro quadrado. Essa área, a A, é a área total da aleta. Ela é usada para calcular a eficiência. Então, eu tenho que considerar, como a minha condição de contorno é de temperatura não, de transferência convectiva na ponta da aleta, eu tenho que considerar a área de seção transversal. Eu volto nisso quando eu chegar na eficiência. Mas então vai ser a área lateral, que é o perímetro vezes o comprimento, mais a área da ponta, que é a área da seção transversal. Tá? Então, como eu já tenho o perímetro
e a área da seção transversal, eu calculo essa área total de cada aleta para os dois projetos. Mzinho e Mzão são grandezas que não têm um significado físico. Elas são simplesmente um agrupamento de variáveis para colocar a equação numa forma mais fácil, numa forma um pouquinho menor, porque ela já é grande. Então, se eu tivesse que substituir cada um dos Mzinhos por isso daqui, e o Mzão por isso aqui, ia ficar uma coisa muito grande. Tá? Então, no caso do Mzinho, é isso aqui, raiz de HP sobre KA. H é o coeficiente convectivo, foi dado, diferente para cada projeto. P o perímetro, que a gente calculou. K é a condutividade térmica do material da aleta, que é o mesmo para os dois projetos, e a área da seção transversal foi calculada também. Então, no projeto A deu 30,86 e no projeto B 92,58. A unidade do Mzinho é metro menos 1. O Mzão ele vai ser θB vezes esse produto aqui, que depende das mesmas variáveis. O θB é o excesso de temperatura na base. Por definição, por definição, o θ é T menos T infinito. Então, o θB vai ser TB menos T infinito. Então, seria a temperatura da base menos a temperatura do fluido. A gente tinha visto, né, que a temperatura da base é 75 e a temperatura do fluido é 25. Então, esse meu θB ele vai ser 50 graus Celsius. Só que uma diferença de temperaturas. Então, a diferença de temperaturas em graus Celsius é igual à diferença de temperatura em Kelvin. Então, ele vai ser também 50 Kelvin. Que é o valor que a gente vai jogar aqui, levando a esses valores. Então, a gente percebe que o Mzão, 2,43 watt para o projeto A e para o projeto B, 0,81 watt. Quando eu jogo todos esses parâmetros, né, na equação da taxa de calor, eu vejo que o projeto A, eu tenho, a aleta, ela consegue fornecer uma quantidade de calor muito maior para o ar. Cada aleta, individualmente, fornece uma quantidade de calor maior para o ar. Isso faz sentido, né? Isso, porque a aleta ela tem área da seção transversal maior e comprimento maior. Então, o volume dela é bem maior. Então, eu consigo retirar uma quantidade de calor muito maior por aleta. Quando a gente considera a eficiência de uma aleta, a gente tem que pensar na definição, né? O que é a eficiência da aleta? É a razão entre a taxa de transferência de calor dessa aleta e a taxa máxima de transferência de calor dessa aleta. Quando que seria a taxa máxima de transferência de calor? Se ela estivesse toda a temperatura da base, porque a temperatura vai diminuindo, né, ao longo do comprimento da aleta, então se a temperatura vai diminuindo, o potencial para transferência de calor também vai diminuindo, já que o potencial é a diferença de temperatura. Então, a maior taxa vai ser quando ela estiver a temperatura da base. E aí, por isso, vai ser o quê? O QA é o que a gente calculou aqui. E quando eu considero que a aleta tem temperatura constante, eu posso usar a lei de resfriamento de Newton para calcular essa transferência de calor. Então, seria HA vezes a diferença de temperatura. É θB, porque eu estou considerando que a aleta está na temperatura da base. Agora, a área, que eu falei que eu voltaria, né, seria a área total de troca de calor. O que seria a área total de troca de calor? A área lateral, que é o perímetro vezes o comprimento, e como eu estou considerando que a aleta está perdendo calor por convecção na ponta, eu tenho que considerar também a área da ponta, que seria a área da seção transversal, tá? Então, a gente percebe que nesse caso aqui, o projeto A já tem uma eficiência menor do que o projeto B. Bom, os outros parâmetros, né? A efetividade. O que seria a efetividade? É a razão entre a taxa de calor que uma aleta perde e a taxa de calor que seria perdida se não houvesse a aleta. Então, a taxa de calor que ela perde é o QA, que a gente já calculou, e a taxa de transferência de calor que seria perdida se não houvesse a aleta vai ser o quê? Considerando ali a taxa de transferência de calor que seria perdida nesse pedacinho aqui, ou seja, eu vou calcular, né, por HA delta T, porque a base está a temperatura constante, uniforme, e eu posso usar HA delta T. O delta T é o θB, e a área é simplesmente a área da seção transversal dessa aleta. Então, tá aqui a área da seção transversal na base, vezes o θB. Então, o projeto A tem uma maior efetividade que o projeto B. Para calcular a taxa total de transferência de calor, o que eu tenho que fazer? Considerar a taxa de calor que as aletas perderam, mais a taxa de calor que foi perdida pela base nos pontos onde não tem aleta.
Então, eu tenho aqui, ó, N vezes a taxa de calor de uma aleta, mais HAB θB. Tá? Então, o que seria esse AB? Seria, no caso, ó, a pura, né, vezes a base, menos a área da seção transversal de cada aleta. Porque só nessa parte cinza mais escura que, de fato, o conjunto está perdendo calor por convecção para o fluido. Então, tá aqui, ó, B vezes H, 53, 57 milímetros, né? Menos N vezes a área da seção transversal. Então, eu calculei o AB para cada projeto e, com isso, eu consegui calcular a taxa de calor total. A gente percebe que o projeto A ele tem menor taxa de transferência de calor para o ar. Quando a gente pegava uma aleta só, o projeto A ele tinha uma maior taxa de transferência de calor, mas o conjunto é o projeto B que tem maior taxa de transferência de calor. E isso já seria suficiente para a gente falar, né, que o projeto B é melhor, porque o objetivo da aleta é, de fato, perder calor. Tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho muito mais aletas no projeto B e o H do projeto B também é maior. Então, isso leva a que esse valor seja maior que esse de cá. Ele pede também para calcular a eficiência do conjunto, que seria aqui, a razão entre a taxa de calor que o conjunto perdeu, dividido pela taxa máxima de transferência de calor que o conjunto poderia perder. O que seria a taxa máxima de transferência de calor que o conjunto poderia perder? Considerando que todo o conjunto tivesse a temperatura da base. Tá? Então, eu tenho que pegar o quê? Essa área seria a área total. Então, N vezes a área superficial de cada aleta, que é a mesma área que a gente calculou aqui. Então, levando em consideração a área da seção transversal na ponta, por causa da condição de contorno, mais a área AB, que é essa que a gente calculou aqui. Então, calculei a área de cada projeto e consegui calcular a eficiência do conjunto. Então, a gente vê que a eficiência do conjunto do projeto A é menor do que a do projeto B. Depois, como ele pediu para calcular a taxa por unidade de volume, eu tive que calcular o volume. O volume é o volume total do conjunto, né, que ele ocupa. Se eu tiver que colocar ele em algum lugar, qual seria o conjunto total? Então, a BH vezes o L, porque mesmo que eu não tenha nada nesse espacinho aqui, o volume que ele está ocupando o chip por estar ali, tem que levar em consideração que eu não posso colocar nada nesse pedaço. Então, seria BHL. E aí, eu consigo calcular a taxa por unidade de volume. Então, a gente vê aqui, ó, que o projeto A ele tem uma taxa de 1,28 vezes 10 a 6, né, watt por metro cúbico, e o projeto B, 8 vezes 10 a 6. Então, a conclusão final do exercício é que o projeto B é melhor que o projeto A, porque ele permite uma taxa de transferência de calor por unidade de volume maior que o projeto A. Bom, era isso. Obrigada pela atenção.